O assunto do dia, indiscutivelmente, é o fato de que a Marinha dos Estados Unidos confirmou os destroços que foram encontrados do submersível. Nós estamos falando de submersível porque o capitão da Marinha brasileira explicou para nós a diferença aqui entre o submarino e o submersível, né? E a BBC está dizendo o seguinte, que nesse momento estão sendo homenageados, de maneira fúnebre, obviamente, para 5 pessoas que morreram a bordo desse submersível chamado Titã. E, segundo os oficiais da Marinha Britânica, perdão, da Marinha Americana, que houve uma explosão catastrófica. As vítimas são 5 pessoas, todas elas. Me chama a atenção também aqui, estava até conversando com o Paulo Rodolfo agora há pouco, que o piloto da expedição é um francês chamado Paul-Henri Nargeolet. E ele tem 77 anos de idade. O piloto tem 77 anos de idade. E essa primeira informação veio da Marinha dos Estados Unidos, que detectou um ruído diferente, e esse ruído então foi levado até as pessoas. Havia esperança de que pudesse ser batidas das pessoas contra a lateral do Titã, que poderiam estar sendo, então, como forma de chamar a atenção das pessoas. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Outras informações, um outro pequeno submersível encontrou, então, pedaços do submarino, aproximadamente a 480 metros, onde está o Titanic no fundo do mar. Olha a força da implosão. Até usamos esse termo, o termo correto não é explosão, mas é implosão. Por isso, quem está aqui conosco é o professor Tiago Pontin, engenheiro naval e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Pontin, muito obrigado por atender a Nova Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Professor, é possível dizer que houve fadiga de material que poderia ter levado, então, o Titã a implodir? Essa é uma pergunta muito interessante. É um assunto que vai ser amplamente discutido pela comunidade de engenheiros navais, pela comunidade de engenheiros de materiais, porque o projeto desse submarino é bastante inovador, bastante diferente. Ele possuía ligas de titânio, possuía fibra de carbono na sua estrutura, e são materiais que não têm um estudo muito aprofundado sobre fadiga. E sim, uma das possibilidades que a gente aventa é essa, né? A outra possibilidade seria um dano realizado, um dano estrutural realizado, sofrido pela embarcação ao longo de ciclos sucessivos de mergulho. Professor, qual é a força que tem uma implosão a 4 quilômetros de profundidade no mar? Os efeitos são imensos, tá? Tem efeitos de várias naturezas. Para você ter uma ideia, os físicos dizem que, eu li algumas matérias, alguns textos, né, onde se mostra que essa pressão é tão grande, no momento que houve a ruptura do casco, o ar que estava dentro, ele é compressível. Então, com 4.000 metros de coluna d'água, né, essa pressão gigantesca, esse ar contrai e ele chega a atingir temperaturas próximas à superfície do Sol, né? Ele chega quase que a um estado de plasma, né? De tão forte que é essa pressão, e comprime o ar, fazendo com que, então, ele até mude de estado físico, né? São trabalhos feitos por físicos, não é a minha especialidade, mas é só para que o nosso ouvinte tenha a noção do tamanho dessa pressão. Professor, ainda sobre essa possibilidade de fadiga do material, é similar, por exemplo, ao que já aconteceu no passado na aviação? Quando os primeiros aviões a jato comerciais, salvo engano, Comet 4, fabricado na Inglaterra, eles também caíram por problema de fadiga de material. De lá para cá vem sendo estudado.
É possível, por exemplo, que o pequeno Titã, ao ser submetido a uma temperatura tão pesada, né? Acho que, sei lá, 40 atmosferas, e depois voltando para a superfície, ele sofra também uma compressão de um lado e depois uma dilatação do outro? Exatamente, Helder. Exatamente. Uma das hipóteses que a gente aventa é justamente essa questão da fadiga, né? Você lembrou bem o caso dos aviões, que foi quando se começou a estudar esse assunto com bastante rigor, mas a engenharia naval também tem histórias similares, né? Teve toda uma classe de navios Liberty que foi construída nos Estados Unidos para lutar a Grande Guerra, e centenas de embarcações foram construídas e menos de um terço entrou em combate, porque durante a viagem dos Estados Unidos ao Mar do Norte, esses navios sofreram fadiga e vieram a pique, sofreram falhas, tiveram que encostar em portos amigos, porque o metal sofreu fadiga, né? Então, uma possibilidade que vai ser estudada a partir de agora é a questão mesmo de como essa pressão, ciclos sucessivos de pressão, podem ter levado ao colapso. A gente só há duas possibilidades: ou alguma colisão, algum dano durante a descida, ou até na operação de transporte desse veículo, ou mesmo a questão da fadiga causada por ciclos sucessivos. Uma informação nova que eu acabo de ler é que a cúpula, né, a frontal e a parte traseira foram vistas de maneira mais ou menos íntegra. E o casco central aparentemente reforça a tese de que a implosão aconteceu na região central do submersível, o que provavelmente expulsou as calotas, né? Expulsou as calotas. Muito provavelmente é isso que deve ter acontecido. Uma implosão da parte central do submersível que levou, então, à expulsão das calotas. Professor, um pequeno submersível como esse, tem como na aviação a chamada caixa preta? Não, a gente não dispõe desse tipo de equipamento, basicamente por duas razões, tá? A primeira razão é que essa pressão é tão grande que esse dispositivo, essa caixa preta, né, que na verdade nem é preta, porque para facilitar ser encontrada, ela costuma ser pintada de cores mais vivas, né? Ela resiste muito a impacto, resiste a intempéries usuais, resiste até pequenos incêndios. Mas para resistir a 4.000 metros de pressão, os conectores de dados teriam que ser muito resistentes. E muito provavelmente esse equipamento também sofreria colapso estrutural. Agora, o outro motivo é que essa embarcação, ela operava em águas internacionais. Então, não existe uma obrigatoriedade de nenhum tipo de normativa de segurança, normativa de projeto. Existem regras de sociedades classificadoras e códigos feitos pela IMO, a International Maritime Organization, que regulamentam e dão diretrizes para projetos de embarcações. Mas como essa embarcação ela operava exclusivamente águas internacionais e para uma atividade recreativa, não há a obrigatoriedade de você ter esse tipo de equipamento a bordo. Professor Pontinho, quando acontece um acidente aeronáutico, as autoridades investigam o acidente não para achar culpados, mas para determinar as causas e impedir que ele volte a acontecer. Esse mesmo método pode ser utilizado para submersíveis como este que nós estamos falando, o Titã? Certamente. A engenharia naval, assim como vários ramos da engenharia, ela é muito pautada pelos avanços sucessivos causados por grandes tragédias, né? Então, muito recentemente, a gente teve o próprio Titanic, que avizinha essa história, ele mudou várias normativas de projeto estrutural. Notadamente, as anteparas passaram a se estender até o convés da embarcação, para evitar que a água passasse por cima, né? A Edson Valdez introduziu a questão de casco duplo em petroleiros.
e haviam sem números de outros incidentes. Certamente esse incidente será motivo de estudo por alguns meses, alguns anos, e deve dar novas diretrizes para projetos de submersíveis e submarinos, especialmente com materiais do tipo titânio e fibra de carbono, que são materiais que a gente ainda não tem grandes estudos a respeito desse comportamento em situações tão extremas como essa que o Titã enfrentava. Professor, o Titã tinha também vou chamar popularmente, de uma janela transparente para que as pessoas pudessem também olhar o que está se passando lá fora. Esse material da janela transparente, eu como leigo chamaria de vidro, provavelmente não é. Mas esse material também é resistente ou como deveria ser a carcaça do Titã? Eu não consegui entender a sua pergunta, a ligação está falhando um pouco, eu vou colocar aqui o fone de ouvido. Quer que eu repita, professor? Agora estou te ouvindo bem. Então, professor, eu queria te perguntar o seguinte, no Titã tem também eu estou chamando de uma janela, vou dizer que é para as pessoas poderem chegar lá fora. Seria uma janela de vidro, não deve ser vidro, mas esse material também é suficientemente forte como é a carcaça do Titã? Isso está sendo alvo de muita especulação. A gente não tem detalhes técnicos suficientes para fazer uma avaliação, mas a gente ouve na mídia que esse material foi testado a algumas profundidades. Não há certeza sobre os laudos de engenharia a respeito desse material, mas eu entendo que seria um ponto de bastante fragilidade neste projeto. Mas, novamente, a sinalização de que foi vista, pode não ser verdade, mas foi vista a parte frontal da embarcação que estava mais ou menos intacta, a possibilidade maior é uma falha no casco central, embora uma falha na janela de visualização, ali no visor, não tenha sido descartado e é um ponto crítico no projeto. Professor, só para que a gente possa também entender como leigo, dá para ter uma imagem do que é uma pressão em cima de um pequeno Titã a 4 km de profundidade? Sem problemas, é muito fácil ter essa imagem. É só você imaginar que você pega um pedacinho de papel de 5 centímetros por 5 centímetros e você coloca um elefante em cima. É essa pressão que o submarino estava resistindo. A cada 5 centímetros por 5 centímetros tinha um elefante em cima desse casco. Caramba. Professor, muito obrigado por sua gentileza, muito obrigado pela maneira de conhecimento profundo, mas extremamente didático, um professor é didático. Nós queremos agradecer a forma, né, que nós que somos leigos, possamos também entender o que aconteceu lá. Muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar participando com vocês. É triste que seja nessa situação, mas a gente está aqui para tentar esclarecer e trazer alguma luz a esses acontecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Tiago Pontin, engenheiro naval, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é supervisor do Laboratório de Simulação Naval da Universidade, né? E como professor extremamente didático, e tudo que ele falou é importantíssimo, a gente vai pensar agora. Essa imagem que ele passou agora... Com certeza, essa imagem que ele descreveu, quem estava lá dentro foi uma morte instantânea. Provavelmente, né? Nem sentiu nada, tão rápido. Peso de um elefante em 5 centímetros quadrados? De papel. 5 por 5. Então, foi uma morte instantânea dos 5 ocupantes.